Glória a Deus. Vou direto ao assunto. Eu não sei vocês, mas eu já te falei isso 10.000 vezes. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Se vocês começam a analisar a proporção de onde as coisas podem chegar, é muita alegria. E eu tenho certeza que, por mais difíceis que os dias sejam, por mais dificuldade, por mais empecilho, por mais correria no trabalho, por mais dificuldade financeira, você, eu te garanto, tem um motivo para se alegrar em Deus. E eu quero que você abra comigo lá no livro de Salmo 126. Como eu disse, eu vou direto ao assunto, prometo ser breve hoje. Livro de Salmo 126, o Salmo 126, fala exatamente dessa jornada. É chamado do hino, o cântico de peregrinação, aquele que está numa jornada, aquele que está num momento, e que nem todos os momentos desta jornada, dessa peregrinação, são agradáveis. Nem todos os momentos da nossa vida são agradáveis. Vocês sabem, eu já falei isso, eu tenho uma teoria, Rogério, tenho uma teoria minha, pessoal, de que esse mundo tem tanto problema, tanta dificuldade, tanta dor, porque se fosse perfeito a gente ia gostar tanto desse mundo que a gente nunca ia querer ir para a eternidade com Deus. A gente ia abrir mão, não Deus, aqui tá bom, tá ótimo isso aqui para mim. Então, eu tenho essa teoria de que a gente precisa passar por certas coisas aqui para falar, realmente eu não vejo a hora de morar com Deus, porque lá não vai ter mais esse dor de cabeça, lá não tem mais CPF, né, para ficar preso aí, restrito sei lá onde, lá não tem mais relógio, não tem mais que cumprir nenhum plano, lá é só adorar a Deus. E esse Salmo 126, que é o cântico da peregrinação, ele resume muito bem os dias que eu, você, o nosso país, ou até mesmo o nosso mundo está vivendo. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? O cântico da peregrinação, ele fala exatamente desse processo, e ele já está olhando adiante dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos meio abobados, nós ficamos como quem sonha, parece que é um sonho, não parece real. A nossa boca se encheu de riso, e o nosso cântico se encheu de júbilo. Queridos, tem um louvor que eu acho muito interessante, é um louvor uma música do pastor Judson de Oliveira, e a primeira vez que eu ouvi aquela música eu falei: Senhor, isso é muito sério. Ele diz assim: Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Aquela música, a primeira vez que eu ouvi, eu falei: Senhor, isso é tão sério. É tão perigoso quando na carreira cristã, na caminhada cristã, no seu dia a dia, o vir à igreja, o ouvir um louvor no carro, se torna uma coisa tão rotineira que já não tem o efeito que deveria ter. É tão triste quando na nossa caminhada nós não temos mais o prazer em principalmente estar na presença de Deus. E aqui o Senhor diz que quando Ele restaura a nossa sorte, a gente fica meio bobo. A gente fica tão feliz que fala: puxa, olha meu casamento como mudou, né? Fresquinho aí para a turma do casados. Olha que bacana como mudou, a Ana estava falando agora, né? Olha que bacana, um milagre aconteceu lá dentro da empresa. Nós ficamos tão felizes quando Deus restaura a nossa sorte, que nós não sabemos nem expressar. O pior é quando nós estamos anestesiados, quando nós estamos alheios, e é sobre isso que eu estou falando nessa manhã, sobre a alegria do Senhor ser a nossa força.
Nós não podemos estar anestesiados a essa alegria. Nós não podemos olhar para os problemas e deixar com que eles literalmente soterrem a alegria que Deus tem tentado colocar em nossas vidas. Quantos motivos nós temos para sorrir? Quantos motivos nós temos? O momento de luto é hora de luto, é hora de dor, é hora de chorar. O momento de perda é hora de introspecção, é hora de refletir, de chorar, de se lamentar. Mas quando nós entramos por essas portas num domingo de manhã, nós podemos ver pela fé aquilo que Deus está preparando para nós, amém? Nós podemos ver. Será que você hoje, nessa manhã, você pode ver pela fé o que Deus tem preparado para a tua família? Será que você consegue? Você já se planejou para o ano que vem? Lembra que semana passada, estou indo longe já. Semana passada eu estava dizendo exatamente sobre isso. Sobre você colocar os seus olhos naquilo que são os planos de Deus, os sonhos de Deus. Lembra que nós estávamos falando sobre aonde está o teu tesouro e está o seu coração? Se você não teve a oportunidade de ver, agora sim, eu já me certifiquei, está lá no YouTube, você pode acessar a pregação de domingo passado, domingo retrasado, todas as demais pregações. Nós estávamos falando exatamente sobre isso. Aonde está o teu tesouro, está o seu coração. E que muitas vezes nós estamos colocando o nosso coração em coisas tão passageiras, que dão tão errados, e por isso nós nos frustramos, por isso nós saímos tão machucados. Quando o nosso coração, o nosso tesouro está no Senhor, todas as demais coisas vêm graciosamente às nossas mãos. Todas as demais coisas. E hoje nós precisamos entender que quando nós estamos mesmo em lágrimas, mesmo ali Deus está conosco. Mesmo em meio às lágrimas. Mas aí fica a pergunta, você já fez as suas resoluções de ano novo? As famosas New Year Resolutions? Já fez a programação para 2016? Pastor, está cedo para pensar nisso. Não, já vai pensando. Pastor Maurício falou com muita propriedade aqui num culto, acho que foi numa quarta-feira. Você já fez sua listinha para começar a dieta, começar a atividade física, começar um novo projeto no trabalho, começar um novo modo de vida com o seu cônjuge? Você já fez esse projeto? Não espere 2016, comece já. Comece já. Tire esse entulho, tire essas pedras dos problemas, das dificuldades. Comece a colocar o foco no bom que Deus tem te dado. Gente, por mais dificuldade que nós tenhamos, graças a Deus estamos aqui com saúde. Graças a Deus estamos aqui bem. Vocês que têm... Eu me alegro, eu me divirto tanto quando eu vejo... Vocês que são pais de crianças aí até 4, 5 anos, eu me alegro tanto. É tão engraçado quando eu vejo os diálogos, a forma como as crianças vão descobrindo determinadas coisas. Olha para isso. Foca no filho que Deus te deu. Foca na alegria que você tem ao ser acordado de manhã. Ontem eu estava conversando com o Júlio, com a Simone aqui, e a Simone cansada, coitada, ela está numa linha assim de trabalho muito intensa. E aí ela estava me contando uma coisa que eu não aguentei, eu chorei de rir. Ela falou, puxa pastor, eu estava tão cansada, eu estava dormindo, e quando de repente eu pensei que eu ia conseguir dormir mais 5 minutinhos, eu acordei com meu filho em cima de mim, pulando em cima da cama, e abrindo meu olho, falando, mãe, acorda, já está claro, já está dia, vamos brincar. E ela falou, mas eu estou tão cansada, eu só queria mais 5 minutos. Mas imediatamente quando ela olhou aquele sorrisinho, ela falou, mas eu não aguentei. O cansaço foi embora, o sono foi embora. E automaticamente eu já pulei da cama e falei, vamos filho, vamos brincar. É disso que eu estou dizendo. Mesmo em meio à dor que for, comece a olhar e valorizar as coisas lindas que Deus está colocando nas tuas mãos, as coisas maravilhosas, as oportunidades que Deus tem te dado, que talvez outros não tenham o mesmo privilégio. Nós aqui temos sido privilegiados por Deus. Na família, no trabalho, na igreja. Deus tem colocado coisas em nossas mãos que nós não merecemos. Então vamos aprender a valorizar isso. Porque aqui diz que o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Porque Deus tem feito maravilhas. E o mais importante que diz aqui no versículo 5, que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Eu citei alguma coisa semana passada já antes dessa mensagem, dizendo que
no momento da dificuldade é a hora onde você tem que forçar um pouco mais o teu braço. No momento da dor, da angústia, do problema, é a hora que você tem que trabalhar um pouco mais. É a hora que você tem que orar um pouco mais. É a hora que você tem que perdoar um pouco mais. É a hora que você tem que se dedicar um pouco mais a buscar em Deus. Por quê? Porque se você te retirar a mão, se você tirar o pé do acelerador no momento da crise, se você não semeia amor, graça, paz, longanimidade, bondade, se você não semeia trabalho, dedicação, no momento onde tudo está difícil, quando essa fase passar, você não vai ter o que colher. Eu até citei que um aluno meu me procurou algumas semanas atrás, e ele disse isso, um ex-aluno meu. Falei, professor, a coisa está tão difícil que você trabalha e não vê resultados, dá vontade de fazer igual os outros, não fica lá fazendo corpo mole. E eu disse para ele, não faça isso. Porque aqueles que se acovardam no momento da crise, quando a crise passar, seja ela financeira, política, econômica, o que for, quando o momento de crise passar, não haverá colheita para aqueles que tiraram a mão, para aqueles que não se dedicaram no momento difícil. Agora, se você continuar trabalhando duro, mesmo no momento onde não há retorno, quando todo esse problema passar, você será um dos poucos que vai colher. É o que Deus está dizendo aqui. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. É difícil perdoar? É difícil perdoar. Nem que for com os olhos cheios de água, perdoe. Tome a decisão, não é sentimento, não espere sentir, ai que vontade de perdoar. Não. Lute contra você mesmo. É difícil ter atitudes de amor e de misericórdia? Às vezes não é fácil. Nós somos treinados aí fora para sermos implacáveis. É difícil ter amor e misericórdia depois de tanto treinamento, um treinamento extensivo de ser implacável. Mas você precisa lutar contra isso. Mesmo com lágrimas. Puxa, pastor, não vou nem falar de finanças, de trabalho, que a coisa está complicada. Engraçado. Está complicado para todo mundo, amém? Ou não? Vivemos em países diferentes? Não, que eu saiba, aqui, literalmente aqui nós estamos quase em 2 municípios diferentes. Para quem não sabe, desse lado da rua é Barueri, do outro lado da rua é Santana de Parnaíba. Literalmente. Se você fizer isso aqui, você vir aqui pelo Centro Comercial dos Lagos, a mesma coisa. Todos os condomínios que estiverem, quando você entra na aldeia, todos os condomínios à sua direita é Barueri, todos os residenciais pertencem a Barueri, e todos os residenciais à sua esquerda pertencem a Santana de Parnaíba. Nós até podemos estar literalmente na divisa de 2 municípios, mas o país é o mesmo. A nuvem que está aqui em cima chove em Barueri, chove em Santana. O sol que brilha aqui, brilha em Barueri, brilha em Santana de Parnaíba. E onde eu quero chegar com isso? Que se está difícil para um, está difícil para outro. E por que tem gente se destacando nessa hora? Estou falando, por exemplo, questão profissional. Porque está valorizando as coisas boas que Deus tem dado. Tem acordado de manhã e agradecido a oportunidade. Tem falado, Senhor, obrigado por isso aqui. Eu vou fazer, isso aqui vai acontecer porque eu me alegro. Eu reconheço que vem das tuas mãos e eu faço com prazer, eu faço com alegria. É o segredo. É o segredo. Casamento bem estruturado, a base está aqui. Tem dia que você pode até semear com lágrima, mas você colhe, e colhe com júbilo depois. Deus quer literalmente fazer com que haja um cântico de júbilo em nossos lábios. Não como o louvor que o próprio pastor Judson, fazendo uma espécie de confissão ao Senhor, compôs. Dizendo, Senhor, até minha adoração são palavras vazias e repetidas. Não, Deus quer louvores de júbilo. Quer adoração genuína. Olha o que ele fala, por exemplo, lá no livro de Deuteronômio 27. Deus é bom o tempo todo. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Alguns conhecem, né? Deuteronômio 27, versículo 7. Eu gosto tanto dessa musiquinha. Eu aprendi os livros da Bíblia com ela. Deuteronômio 27, versículo 7. Diz assim: ofereçam também sacrifícios de... Como está aí na tua versão? Comunhão ou de ofertas. E comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. Ofereçam sacrifícios de comunhão. Algumas traduções falam ofertas de paz, se eu não me engano. De pacíficas ou de paz, né? Quando nós estamos falando de ofertas de comunhão, ofertas de paz, você pode trazer para o contexto literal aqui, onde ele está falando sobre recursos, de você oferecer recursos na casa do Senhor, mas você pode principalmente trazer essa palavra para dentro do principal conceito, que é a intenção do Senhor: ofertas de paz, de comunhão, de poder conviver juntos em plena harmonia. É disso que Deus tem falado também. Por isso que eu estou pedindo com tanto carinho, não percam por nada a última Santa Ceia do ano. Não percam por nada, tira da tua agenda qualquer coisa que você fosse fazer. Eu tinha uma corrida, inclusive, já não tenho mais. Porque o maior esforço, o maior sacrifício é poder estar em comunhão com aqueles que sonham sonhos de Deus. Ofertas de paz, ofertas de comunhão, ofertas pacíficas, como um sacrifício, oferta no sentido de falar: eu vou pagar um preço de me alegrar em Deus junto com os meus irmãos. Vocês já perceberam que a alegria é uma coisa contagiante? Já perceberam? Existem estudos sérios, estudos científicos de neurocientistas, que dizem exatamente que o riso é extremamente contagioso. Quer ver prova? Joga isso no YouTube, você vai encontrar coisas lá. Uma pessoa com fone de ouvido dentro de um metrô, é um experimento isso científico, uma pessoa com fone de ouvido, fingindo estar ouvindo algo, e na verdade ela não está ouvindo nada, e ela começa a gargalhar sozinha dentro do metrô. Em questão de menos de 2 minutos, o vagão inteiro está gargalhando dela, você entendeu o que está acontecendo, mas está gargalhando. A alegria, o riso, ele é contagiante. E é disso que Deus está dizendo: ofereçam sacrifícios de comunhão, estejam juntos e alegrem-se, comam-se e alegrem-se em Deus juntos. Façam isso. Não era isso que Jesus prometeu lá na Santa Ceia? Que vocês devem celebrar a ceia do Senhor até que Ele volte. É uma celebração, não é um culto fúnebre. Apesar de estar falando de uma morte, fala-se de uma ressurreição e da vida eterna que é prometida para todos nós. Então o que o Senhor está pedindo para nós é: mesmo em meio à dificuldade que você tiver, use um pouco o seu raciocínio, use a mente que Deus te deu, pare, olhe ao redor, tire os escombros dos problemas e volte a olhar adiante, volte a olhar longe, volte a olhar lá no horizonte, aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Amém. Está vendo? Ele está feliz. Ele está feliz. Deixa ele se alegrar. Deixa ele, Michele. Deixa ele brincar. Essa é a ideia. Nós precisamos entender. Vamos pegar esse exemplo que é fantástico. Um exemplo de uma criança. Você acha que ele está preocupado com o dia de amanhã? Pastor Evanessa pregou sobre isso quarta-feira passada ou retrasada, já não me recordo. Depois daquela palavra do coração, de onde estiver o seu tesouro está o seu coração, ela ministrou numa quarta-feira uma palavra falando que se o nosso coração não for como de uma criança, dificilmente nós vamos nos alegrar em Deus. Criança tudo é festa, criança tudo é brincadeira. A mãe dormindo, cansada, ela abre o olho: mãe, vamos brincar. Porque ela não está colocando foco na dificuldade. Ela não está olhando para o problema, ela está olhando para o pai, para a mãe, que é o solucionador de todos os problemas deles. Nós estamos olhando para o nosso Pai Celestial como aquele que soluciona todas as coisas. Nós estamos olhando para o nosso Pai Celestial e vendo o que Ele tem preparado para o ano que vem, para o nosso casamento, para a nossa empresa,
nosso trabalho? Nós estamos realmente colocando nossa alegria em Deus? Olha o que fala ainda. Vamos comigo lá no livro de Neemias. Neemias fala a mesma coisa. Gente, eu quero primeiro antes contextualizar vocês na situação, no momento histórico. Neemias capítulo 8. Eu quero que você entenda o seguinte. O povo de Israel, o povo hebreu, ele tinha sido levado cativo como escravo pelo Império Babilônico. Depois esse Império Babilônico caiu, foi tomado pelo Império Assírio. Perdão, pelo Império Persa. O Império Persa, então, já estava dominando aquele tempo. E existia alguns do povo hebreu que moravam como escravos, literalmente, no meio da Babilônia. E essas pessoas elas estavam muito tristes, porque elas lembravam de Jerusalém, lembravam da sua cidade, e ela estava destruída, tinha sido arruinada, literalmente, tinham colocado fogo na cidade, não sobrou nada, pedra sobre pedra foi demolida. Era um momento de tristeza. Imagina, você é escravo, a sua terra foi destruída, mas então, em meio a essa tristeza, Deus levanta um governante que vira e fala, olha lá, vê Neemias, que era um copeiro, ou seja, era um mero entregador de taças para que o rei bebesse. E o rei olha para Neemias e fala: você está triste? O que está acontecendo com você? Ele falou: eu estou triste porque enquanto eu aqui como e tenho todo o conforto dentro do seu palácio, rei, a minha cidade, Jerusalém, está em ruínas. O templo do meu Deus foi destruído. Sabe o que Deus fez? Levantou aquele homem, aquele governante e falou: a partir de agora você vai reconstruir as cidades. Você vai reconstruir Jerusalém, você vai reconstruir o templo do seu Deus. O que for preciso, eu estou dando aqui autorização. Se precisar de árvores, de lenha, pedras, construtores, o que for necessário, guarda para te escoltar pelo caminho. Eu estou assinando um decreto que você tem tudo o que você precisa para começar de novo. Você fala: puxa, imagina a alegria de Neemias. Imagina a alegria de Neemias. É escravo, está longe da sua terra, a sua terra está destruída, aí chega alguém e fala: o que você precisa? Tudo que você precisar eu te darei. É o que Deus faz com a gente. É o que Deus faz com a gente. É só uma promessa, eu sei, mas é a promessa do rei, é o decreto do rei, é um papel assinado pelo rei. É a mesma coisa que nós podemos estar vivendo hoje. É uma mera promessa da família, dos filhos, do casamento, das finanças, da igreja, da comunidade. É uma mera promessa, mas não é uma promessa de qualquer um. É a promessa do rei, que está dando nas nossas mãos cartas para que reconstruamos todas as coisas, para que levantemos o templo de novo. E aqui no capítulo 8, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eles já tinham acabado de reconstruir tudo. Eles tinham acabado, no capítulo 7, eles reconstruíram os muros, reconstruíram o templo, e eles estavam então fazendo um culto de celebração, eles estavam fazendo um culto para comemorar tudo que Deus fez por eles, e como tudo mudou em poucos dias. E no capítulo 8, versículo 10, diz assim, e Neemias, não, vamos voltar um pouquinho antes, capítulo 8, versículo 8, Esdras, que era, ou Esdras, como você preferir, era o sacerdote que estava lendo o livro da lei, diz assim, 8, versículo 8, leram o livro da lei de Deus, interpretando, examinando, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando, enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha isso.
Você fala, poxa, mas eles tinham motivo para se alegrar, pastor, eles tinham acabado de reconstruir a cidade. Menos de um ano atrás, desse momento, eles não tinham nada. Nada. Eles eram escravos numa terra distante e a cidade de Jerusalém era ruínas. Será que você realmente consegue entender o que eu estou tentando te passar nessa manhã? Você consegue acreditar de todo o teu coração que em menos de um ano, Deus pode fazer coisas tão grandiosas na sua casa, na sua vida, que você fala, Senhor, eu não sei nem por onde começar a agradecer. Menos de um ano. Foi o que aconteceu com esses camaradas. Gente, eu vou repetir, eu sei que eu estou sendo enfático e enfadonho já, mas como professor que eu também sou, existe uma lei, uma regra na didática, que tudo que você ouve no mínimo 7 vezes, você demora para se esquecer disso. Esses caras eram escravos numa terra distante, e a sua terra natal, a sua cidade, era ruínas, entulho. Menos de um ano depois, eles eram livres, com a cidade reconstruída, lendo e se alegrando na lei do Senhor. Menos de um ano. Deus preparou tudo. Pastor, onde você quer chegar com isso? Se alegre nas promessas. Comece, pega a promessa hoje, agarra ela. Já sai agradecendo, Senhor, obrigado. Como eu brinquei semana passada, obrigado pelas 200 franquias. Obrigado pelo crescimento, obrigado pela restauração do meu casamento. Obrigado pelo filho, pelos 2, pelos 3, pelos 7 filhos que o Senhor vai dar. Aleluia. Oh, pera aí, eu vi a pastora fazer uma cara meio estranha ali atrás. Na hora que eu falei o 7, ela assustou. Se alegre nas promessas. Ah, pastor, eu ouvi isso de uma pessoa algumas semanas atrás. Eu já passei por tantas dores, já passei por tantos dissabores, né? Tantas frustrações, que eu prefiro não crer. Eu prefiro não crer porque assim eu não me frustro mais. Não faça isso. Não é qualquer um que está te prometendo. Aprenda a discernir. Às vezes as frustrações vêm porque nós acreditamos em promessas de homens. Porque nós acreditamos em promessas nossas. Gente, desculpe a sinceridade, mas você não pode confiar nem em você mesmo. Ah, pastor, do que você está falando? Vou provar para você. Quantas vezes você falou que ia fazer dieta? Quantas vezes você falou que ia mudar de vida? Ô pastor, eu tenho moral para falar, eu consegui e tal. Bom, exceções. Tá vendo? Às vezes a gente não pode acreditar na nossa própria promessa. Quantas vezes você prometeu para você mesmo? Não, nesse erro eu não caio mais. Quantas vezes? Quantas vezes você não prometeu para si mesmo? Ou até para Deus, Senhor, desse pecado eu não vou mais cometer. E quando menos esperava, está lá a tristeza, a frustração, teu coração triste porque você caiu de novo no mesmo erro. Está vendo como é difícil confiar no ser humano, inclusive em você mesmo? É difícil. Agora, quando a promessa é de Deus, quando é o rei que está te dando cartas para reconstruir Jerusalém, glória a Deus. Eu pego outro, não tem problema. Quando a promessa vem de um homem, ou vem do teu próprio coração, tome cuidado. Agora, quando a promessa vem do Rei dos Reis, quando a promessa vem do Senhor, não fique frustrado. Abrace ela com toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e já comece a celebrar. Pastor, mas não aconteceu ainda. Não confunda as coisas. Não é para você sair dando testemunho de algo que não aconteceu. Não, pastor, olha, eu tenho um testemunho que eu quero contar que ainda não aconteceu. Não, calma. Não dê munição para Satanás machucar o seu coração. Espere a hora certa do testemunho. Agora,
nada impede que, uma vez recebida a promessa, você se alegre de tal maneira, que venha fazer com que Deus te dê as cartas certas na hora certa. Deixa eu contar um testemunho rápido para a gente encerrar aqui. Faz muito tempo que isso aconteceu, muito mesmo, mas veio à mente esse testemunho. Quando eu e a pastora, a gente ainda estava namorando, eu dirigia faz tempo, né? Jesus. Esse ano vamos entregar. Esse ano nós vamos fazer, acho que 13 ou 14, já perdi as contas já. 13 anos de casado. A gente ainda estava namorando, alguns anos antes do casamento. E naquela época eu dirigia um culto numa casa também. A gente tinha um pequeno grupo de evangelismo numa casa. E era longe demais de onde eu morava. E eu não tinha carro. Estudava em tempo integral, né? Faculdade em tempo integral, aquela loucura. Então eu saía correndo literalmente da faculdade às 6 da tarde, que eu tinha que estar às 7 horas lá. E era um lugar tão fora de mão para transporte público, que era melhor eu ir a pé, literalmente era melhor eu ir a pé, do que esperar os ônibus que iam para aquela região. Eu chegava totalmente atrasado se eu esperasse o ônibus, e indo a pé eu tinha uma chance de chegar em cima da hora, todo suado, mas chegava. E era muito longe, mas muito longe mesmo, eram 55 minutos andando rápido. E aí eu lembro um dia que eu falei para Deus, Senhor, né, tá difícil, eu queria abrir mais um outro ponto e um terceiro ponto de pregação, só que são em lugares distantes, eu estou precisando de um carro. E Deus falou comigo, Deus falou, então tá bom, vou te dar um carro. E eu fiquei tão feliz quando o Espírito Santo de Deus falou comigo, que eu corri para o meu pastor no final do culto, e eu falei, pastor, você não vai acreditar. Ele falou, o que foi? Eu falei, Deus me deu um carro. Sabe o que o pastor fez? Ele correu, tem ali a gente tem um frasco com azeite, né? Para que possa se consagrar as coisas. O pastor correu, pegou o frasco de azeite e foi lá para o estacionamento da igreja, falando, cadê, vamos ungir o carro. Eu falei, não pastor, calma, Deus só falou comigo. Ele ficou tão sem graça que ele não sabia onde enfiar a cara. Ele falou, Rogério, mas você falou tão convicto. Deus me deu um carro que eu já peguei o azeite e eu vim aqui para fora. Então, Deus deu. Tá, Deus prometeu. Eu falei, não, Deus deu, pastor. Aí ele, sério? Eu falei, eu tenho certeza. Bom, resumindo a história, que a história é longa. Eu comecei naquela semana a entrar de agência em agência. Eu morava ali no Butantã. Eu comecei a entrar de agência em agência procurando o tal carro. E eu entrava orando mesmo, parecia um louco. Eu entrava ali, Senhor, mostra, revela. Não é esse. Aí saía da agência, os caras, esse cara é louco. Esse menino é maluco da cabeça. Detalhe, eu não tinha dinheiro, né? Porque se eu tivesse dinheiro, eu não estava pedindo para Deus um carro. Eu iria lá e comprava. E aí então, certo dia eu entrei numa agência, eu falei, achei o carro. Estava lá, eu lembro até hoje, era um Gol, coisa mais linda, um Golzinho, aquele quadradinho ainda, a década já era a década de 90, porém, era um Golzinho 86, eu não esqueço disso até hoje, lindo, parecia que estava zero da garagem, aí você fala, não pode ser, o único dono dele era um médico que tinha ele há mais de 10 anos, e ele estava parado, era um Golzinho, acho que era GE, não, era... Ou era o BX, não lembro. Sei lá, era o refrigeração a água já, não era aquele ar que era o batedeira, que era o pior. Né? Era aquele já motor AP, primeiro motor AP da Volkswagen. Uma maravilha de carro. O dono dele era um médico que comprou ele zero e tinha dó de vender ele, porque era o primeiro carro zero da vida dele e tal. E ele comprou outros carros e foi deixando o carro na garagem. Até que um dia a mulher dele brigou com ele e falou, pelo amor de Deus, tira esse museu daqui. Né? Para eles era um museu já. Só que o carro estava original, zerinho, assim, assustadamente baixa quilometragem. Aí eu olhei o carro e falei, é esse. Aí fui para o dono da agência e falei, olha, quanto que é esse carro? Eu lembro até hoje do valor, era R$3.200 na época. Né? Nem sei quanto custa um carro desse hoje. Aí ele falou, R$3.200. Aí eu falei, legal, eu vou comprá-lo. Aí ele falou, como que você vai fazer? Vai financiar? Eu falei, não sei ainda, eu vou orar primeiro. Aí o cara ficou tão bravo comigo, ele falou, mais um crente doido, né? Ele falou, você tá tirando com a minha cara? Eu falei, não,
Eu vim procurar o carro, achei, agora eu vou orar e eu vou comprar esse carro. Não, mas você quer que eu reserve? Não, não precisa nem reservar, fica tranquilo, eu vou comprar esse carro. O cara falou, o cara não me deu bola, falou, vai embora. Me mandou embora da agência. Aí tá bom. Fui para casa, Senhor, obrigado por aquele carro, ele é lindo. Ele é perfeito, funciona tudo, olha, novinho. Como que você vai encontrar um carro? Qual a probabilidade de você encontrar um carro com mais de quase 15 anos de uso, de um único dono e completamente conservado? É muito pequena essa chance. E aí eu orando, agradecendo a Deus, tranquilo, obrigado pelo carro, dormi. No outro dia eu acordo. Aí estou indo para a faculdade, toca o meu celular. Na época já tinha celular, ele era desse tamanho, né? Era aqueles tijolos gigantes. Aí toca o celular, meu pai me ligando. Bom, vocês não conhecem muito bem meu pai, eu vou fazer um resumo. Para o meu pai ligar no meu celular, ou ele está morrendo, ou alguém morreu, ou alguém vai morrer. Porque é muito, simplesmente ele não é um cara muito comunicativo, assim, né? Então ele tem muita dificuldade. Não é brincadeira do que eu estou dizendo. Se o meu pai me ligou até hoje, para mim, a ligação partiu dele para mim. Se ele ligou para mim até hoje, em toda a minha vida, 20 vezes, não estou exagerando. Se ele ligou até hoje, 20 vezes para mim, é muito. Não estou exagerando. É o jeitão dele. Eu ligo para ele sempre, é a nossa regra. Eu ligo, a gente bate papo, a gente se dá muito bem, tá, gente? Eu não tenho nenhum problema com meu pai. A gente é muito amigo, muito parceiro. Mas é o jeitão dele, ele não é de telefonar para ninguém. Aí meu pai me liga, bravo, e ele fala o seguinte, negócio é o seguinte, eu vou falar rápido porque você sabe que eu não gosto de ficar ligando para ninguém. Eu fui lá, peguei um dinheiro, depositei, transferi o dinheiro para sua conta, peguei um empréstimo no banco, ele não tinha dinheiro também, coitado. Fui lá, peguei um empréstimo e transferi esse empréstimo para sua conta. E eu falando, pai, mas do que você está falando? Ué, você não sabe do que eu estou falando? Eu falei, não sei do que você está falando. Ah, é? Eu falei, não sei do que você está falando. Eu falei, então, fique sabendo que essa noite eu não dormi. Eu falei, por quê? Porque ficava uma voz na minha cabeça, uma voz audível, e eu pensando que era um espírito, era sei lá, qualquer coisa, ficava me acordando e falava, não dorme não, amanhã você vai ao banco, você vai pegar R$3.500 e você vai pôr na conta do Rogério. E aí eu falava, eu estou louco. Aí eu levantava, eu procurava, não via nada, era só uma voz. Aí eu ia lá, tomava água, voltava para a cama, na hora que eu estou quase pegando no sono, não dorme não dorme, não vou deixar você dormir, você entendeu? Amanhã você vai... Meu pai falou que ele amanheceu sem pregar o olho, uma voz, e ele ficava bravo, ele levantava, ele acendia a luz e não via ninguém, e ele falou, olha, seja o que for, eu não sei como você fez isso, mas fala para esse negócio me deixar dormir. Gente, ele contando é a coisa mais engraçada do mundo. A pastora Vanessa lembra disso. No outro dia estava lá o dinheiro para comprar o carro à vista, mais fazer a documentação, fazer tudo bonitinho. Precisava ver a cara do cidadão da agência quando eu entrei lá, falou, vim buscar o carro. Aí falou, você está de brincadeira? Não. Ah, tá, e o que você vai fazer? Eu não vou conseguir aprovar um financiamento. Você tem o quê? Uns 20 anos de idade? Não vou conseguir aprovar um financiamento. Não, eu vou levar à vista mesmo. A cara do cidadão era inacreditável. Eu estou contando isso, gente, eu sei que faz muito tempo, é para você entender como é importante se alegrar numa promessa que Deus fez. Não foi o pastor que me prometeu, não foi lendo a Bíblia, puxa, eu acho que Deus está me prometendo. Eu tinha uma certeza tão grande no meu coração, em determinado momento Deus falou tão forte comigo, quando eu estava orando, dizendo que eu precisava de um carro. Deus falou tão forte no meu coração, que eu sei que é insana a história, chega a ser engraçada, mas o coitado do meu pai que não tinha nada a ver com a história, eu acredito que Deus mandou um anjo lá e ficou infernizando. Já pensou um anjo infernizando a vida de alguém? A Bíblia não fala que uma série de anjos foram lá, Elias queria dormir, o anjo ia lá e cutucava ele, não dorme não, come aqui, se fortalece no Senhor. Eu acredito que Deus mandou um anjo, literalmente, e ficou acordando meu pai a noite inteira para ele fazer isso. Aí você fala, coitado do homem, já estava sem dinheiro, ainda teve que fazer um empréstimo. Deus é tão bom
Deus é tão cuidadoso, que não se passaram poucos meses. Detalhe, aí eu peguei o carro, fui viajar, meu pai mora no interior de São Paulo, a uns 400 quilômetros daqui. Aí fui até a casa dele, mostrei o carro, tadinho do meu pai. Meu pai, a primeira coisa que ele falou, nossa, que lindo o teu carro, é melhor que o meu, né? Ele tinha um Gol também, era também um Gol quadradinho, só que enquanto o meu era 1986, o dele era 83, era aquele batedeira com refrigeração a ar, com 2 carburadores que vivia desregulando e o carro... Ou seja, a pior tristeza que um ser humano pode ter como veículo é aquele Gol a ar. Vai por mim, eu sei porque ele sofria com aquele carro. E eu lembro a tristeza dele olhando e falando, puxa, teu carro é melhor que o meu, né? O motor é melhor, o sistema de arrefecimento é melhor. Não passaram muitos meses, meu pai não tinha dinheiro para nada, coitado, né? Aposentado do sistema público. E aí, de repente, ele falou, Rogério, eu queria tanto trocar de carro, mas não tem dinheiro. Falei, pai, eu vou orar por você, porque você foi um instrumento de Deus para abençoar a minha vida. E eu entrei num propósito de orar para que Deus falasse, Senhor, honra ele, abençoa ele financeiramente. Gente, olha o que aconteceu. Tocou o telefone na casa do meu pai, ele atendeu. Senhor, do tal, sou eu mesmo. Eu sou advogado aqui do sindicato, não sei se era sindicato, alguma coisa assim, dos servidores públicos, aposentados, tal. E nós estamos entrando com uma ação coletiva aqui para ajustar e melhorar a remuneração, daqueles que estão aposentados e não sei o quê, e tem um dinheiro que vocês têm direito e tal. Posso colocar o seu nome na lista? Meu pai falou, tem que pagar quanto? Ele falou, não tem que pagar nada agora, mas quando sair o negócio, você tem que me pagar tanto aí para os advogados. Põe meu nome na lista aí. Gente, não demorou nada. De repente, o salário do meu pai praticamente dobrou. Foi assim, E aí começaram a vir reajustes e mais reajustes. Para resumir a história, ele não recebia o reajuste, uma vez que ele estava aposentado. Aqueles que estavam ainda na ativa, ia ter no seu salário reajustado. Os aposentados não recebiam reajuste. De repente, os advogados conseguiram fazer com que todo o anterior que não tinha sido repassado, fosse repassado numa vez só, e ainda começasse a receber 100% do reajuste. O camarada que está aqui na ativa, recebe aumento, o aposentado recebe aumento também, na íntegra. Ou seja, deu uma virada, e aí eu falei, ainda não é suficiente, vou orar um pouco mais pela vida dele. Orei um pouco mais para que Deus completasse esse milagre. Me aparece, um amigo nosso tinha uma oficina mecânica, ele fala, cara, tem um cara lá vendendo um carro, e eu pensei no teu pai. Falei, o que é? Puxa, é um Vectra CD top de linha, com menos de 1 ano de uso. Na época o Vectra era o carro do momento, né? Isso perto de 2000, né? 98, uma coisa assim. Era o carro do momento. E o cara está com o carro com menos de 1 ano de uso, e o cara está quase entregando o carro de graça, por causa de problemas assim, assado. E aí a gente foi ver o preço do carro, não tinha como meu pai pagar mesmo aquele carro. E eu virei pro cara e falei, olha, meu pai não tem como pagar, ele tem um Golzinho 83 que não vale nada, e tem tanto na mão, que era tipo 60% do valor do carro. O cara virou para ele e falou, tá bom, se ele me der isso eu aceito. Fechou o negócio, meu pai veio para São Paulo buscar o carro, meu pai não conseguia dirigir o carro. Sabe por quê? Imagina já um homem aposentado, acostumado com Fusca, Brasília e um Golzinho 83, ele entrou primeiro quando ele ligou a chave, acendeu tanta luz no painel, eu lembro da cara dele, ele olhou, ele fez assim, Ele olhou pro painel, olhou para mim e falou, dirige você que eu não vou saber dirigir esse negócio não. Pai, é só pisar no acelerador. Não, mas cadê o câmbio? Não, é só pôr no automático aqui e ir. Ele tinha medo de dirigir o carro, porque o carro estava muito acima do que ele estava acostumado. O resumo da história é que meu pai ficou com esse carro muito tempo, foi uma bênção na vida dele. E tudo começou porque Deus falou um dia comigo no culto, eu estou te dando um carro, e eu com toda alegria recebi e falei, amém. Deus abençoou ele, Deus abençoou todos que estavam ao redor, Deus abençoou aqueles que estavam na casa que tinha reunião. Nós conseguimos sim abrir mais 2 células, além daquela que era sexta-feira, conseguimos abrir mais 2 em outros pontos distantes também. A igreja cresceu, foi tudo lindo, né? Tudo que aconteceu. E eu sei que o que a gente consegue
é pegar uma promessa de Deus, trazer ela para o nosso coração e falar: eu vou me alegrar nela. Eu vou me alegrar nela, desde já. Eu quero terminar aqui, eu sei, eu acabei falando demais. Vamos lá em Filipenses capítulo 4, para encerrar. Filipenses, depois de Efésios, antes de Colossenses, capítulo 4. Olha o que Deus nos fala nessa manhã, Filipenses 4, versículo 4. Diz assim: alegrem-se quando? Quando? Sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Paulo, enviando a carta para os Filipenses, ele está querendo resumir tudo isso que eu disse. Alegrem-se sempre no Senhor. Pastor, hoje eu tenho motivo para chorar. Chore, pranteie, mas não esqueça de que Deus é a sua alegria. Mesmo em meio à dor, você pode colocar o seu coração nele e falar: Senhor, hoje está doendo, mas em Ti eu me alegrarei. Paulo não fala alegrem-se quando estiver feliz. Alegrem-se sempre em Deus. Enche o seu coração. Olhe, volta a dizer, no meio do problema, sai escavando os entulhos até você achar a fonte da alegria que Deus está te dando. Seja família, seja uma conquista, seja a igreja, seja o que for. Procure aquilo de bom que Deus tem dado para você. Mesmo no momento de dor, você tem ainda outros motivos que Deus tem te dado para se alegrar. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Alegrem-se nos sonhos, nas promessas, nas visões que Deus tem te dado.